Com o pretexto da pandemia, o governo Bolsonaro retira direitos fundamentais dos trabalhadores. Essa é a nota técnica da Frente Ampla em Defesa da Saúde dos Trabalhadores que eu vou ler e comentar aqui contigo agora. Bem, meus amigos e minhas amigas, trabalhadores e trabalhadoras, colegas profissionais do campo prevencionista, estudantes, autoridades e influenciadores públicos, saúde e segurança do trabalho também é política. E infelizmente alguns acham que pode-se resolver essas questões da prevenção de acidentes apenas com abordagens técnicas, aplicação de instrumentos, e eu já questiono aqui, desde logo, se isso fosse verdade. Nós sempre tivemos instrumentos técnicos para aplicar e nem por isso tivemos qualquer melhoria, avanço na redução dos acidentes do trabalho no mundo e no nosso país. Então, antes de mais nada, para quem não me conhece, eu sou o Gerson Rocha, do canal Cogito Podcast, e nós temos posição. A posição é a defesa da saúde e segurança dos trabalhadores. E isso também passa pelas questões políticas. Então hoje eu trago para vocês uma nota técnica sobre a medida provisória 1046 de 27 de abril de 2021, que vocês acompanham aqui na tela comigo. Eu vou fazer uma leitura e comentários, se possível, se necessários, mas é importante dar conhecimento desse conteúdo para a maioria das pessoas, e o canal Cogito Podcast se disponibiliza a fazer isso para alcançar a maioria dos interessados, que são todos nós, os trabalhadores, os agentes sociais, os atores sociais, os sindicalistas, os profissionais sérios e dedicados da área da saúde e segurança do trabalho, e a todos, e os políticos, enfim, a todos que devem estar atentos aos direitos dos trabalhadores assegurados na nossa Constituição. Então, eu peço que vocês me acompanhem. Antes de mais nada, peço que se inscrevam aqui no canal. Esse conteúdo estará disponibilizado além aqui do Facebook, que você se inscreve aqui, clica o sininho e já dá um curtir nesse conteúdo, mas você acompanhará esse conteúdo também em podcast, nas plataformas especialmente do Spotify e do Google Podcast. Também pode nos acompanhar no Facebook, no canal Cogito Podcast no Facebook e no Instagram. E nessa caminhada, procuraremos sempre trazer para você um conteúdo atualizado e também com posicionamento. Então, essa medida provisória 1046 de 27 de abril de 2021, ela surge como uma espécie de renovação num contexto da pandemia. E a nota técnica diz o seguinte, em resumo: sob o pretexto da pandemia, o atual governo reitera seu ataque a direitos fundamentais dos trabalhadores sob a forma de uma nova medida provisória. A medida provisória sequer cumpre os direitos, seus requisitos constitucionais, a urgência e relevância do tema. Suas consequências atingem até mesmo o direito inalienável à saúde. A flexibilização alcançada não apenas não contribui para a prevenção do contágio pelo novo coronavírus e suas variantes, mas em alguns casos promove a desproteção da cidadania, dos trabalhadores e trabalhadoras. A absoluta incompreensão da importância de pontos como a execução dos exames médicos admissionais e periódicos, classificados como meras exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. Estes podem ser fundamentais para a minimização dos riscos decorrentes do contágio. Então, pelos argumentos dessa nota técnica, a flagrante atecnia e ilegalidade da medida provisória número 1046 de 27 de abril de 2021, além de evidente desvio de sua alegada finalidade, sendo que a esta Frente Ampla propõe sua imediata revogação. Diz ainda: a Frente Ampla em Defesa da Saúde dos Trabalhadores manifesta-se acerca da medida provisória 1046 de 2021, uma espécie de reedição da medida 927 de 2020, no sentido de sua incompatibilidade com o texto da Constituição da República e da CLT, na forma a seguir exposta. Então, o resumo dessa nota técnica já deixa clara uma série de ilegalidades dessa medida provisória que a nota técnica vai discorrer e eu vou aqui comentar com vocês se necessário. O importante é dar conhecimento do seu conteúdo,
que numa primeira leitura eu já vi muito consistente, e que isso convida você, prevencionista, você que está estudando, que há algumas posições políticas incompatíveis com a saúde e segurança do trabalho. Ao longo desses anos eu pude perceber isso e aprender com isso. Então, algumas condições dos valores da saúde e segurança do trabalho não são compatíveis com políticas de desregulamentação das relações sociais de trabalho, porque isso afeta diretamente a saúde e segurança do trabalho, o nível de adoecimento, acidentabilidade, estruturas jurídicas que garantem mais direitos aos trabalhadores e proteção, e isso favorece a ação da prevenção e ataca realmente os motivos dos acidentes de trabalho. Quando há desregulamentação disso, que acontece especialmente desde 2016, com o início do governo Temer, com a primeira reforma trabalhista feita e recrudescida agora nesse governo do inominável, é preciso que os profissionais de saúde e segurança do trabalho, aqueles que pretendem seguir nessa carreira, tenham realmente posição sobre isso. E a posição em defesa desse tipo de política de governo, de desregulamentação das relações de trabalho, não é compatível com a profissão de técnico em segurança do trabalho ou qualquer outra presente no SESM, de qualquer outra profissão que se ocupa da saúde e segurança dos trabalhadores. Então, requisitos formais, item 1. O artigo 62 da Constituição permite a edição de medidas provisórias apenas nas hipóteses de urgência e relevância. Embora o motivo alegado para a medida seja o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, da Covid-19, seus termos revelam tratar-se apenas de mais alterações na legislação trabalhista com o objetivo de retirar ou precarizar direitos. Não está, portanto, sendo preenchido o necessário requisito formal. Isso se dá para aqueles que não conhecem um pouco essa estrutura da legislação. Se as medidas provisórias pudessem ser editadas por qualquer motivo, não haveria necessidade de Congresso, de leis, entendeu? Por quê? Porque era só o presidente da ocasião governar através de medidas provisórias, decretos, e isso estaria resolvido, não precisaria votação no Congresso, não precisaria nada. A gente estaria, na verdade, numa ditadura de um homem só, que da sua cabeça decide o que bem entender para uma população, no caso do nosso país, de mais de 200 milhões de habitantes. E a gente está vendo tentativas disso nesse atual governo, e a gente está vendo onde está dando. Ou seja, essa política de desregulamentação dos direitos previdenciários e trabalhistas não aumentou o emprego, não qualificou o emprego, não aumentou o salário. Ou seja, tudo que eles justificavam para aprovar essas emendas, essas reformas da Constituição, não trouxeram nem de perto o resultado que prometiam. E agora ainda, com a desculpa da pandemia, buscam piorar ainda a situação, impactando diretamente na saúde e segurança do trabalho. Então o artigo 1º refere que as medidas trabalhistas previstas na MP 1046 poderão, abre aspas, poderão ser adotadas pelos empregadores durante o prazo de 120 dias, contado da data de sua publicação, para a preservação do emprego, a sustentabilidade do mercado de trabalho e o enfrentamento das consequências da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, Covid-19, relacionadas a trabalho e emprego. Há, portanto, um limite quanto à finalidade da adoção das possibilidades nela contidas. Logo, ainda que ultrapassada a questão formal apontada no item 1 acima, é indispensável concluir que as regras dessa MP só terão legitimidade se atingirem tais escopos, tais objetivos, tais intenções. 3. Teletrabalho. Esse é um tema que o canal Cogito Podcast já tratou. Temos um vídeo aqui que trata sobre teletrabalho, com base em estudo da Agência Europeia de Saúde do Trabalhador, de Saúde e Segurança do Trabalhador, que você pode acompanhar. É só dar uma olhada no card aqui, eu vou colocar, para que você que está acompanhando por vídeo possa acessar também esse outro conteúdo. E diz assim: o conceito de teletrabalho e a previsão de que pode haver ajuste individual para alteração do regime de trabalho já estão na CLT desde 2017. A questão é que a MP, sem razão para isso, piora ainda mais as condições para essa contratação ao estabelecer, em contrariedade expressa ao texto da CLT, que pode ocorrer por vontade unilateral do empregador e que, parágrafo 2º, a alteração de que trata o caput será notificada ao empregado com antecedência de no mínimo 48 horas, por escrito ou por meio eletrônico. A CLT garante, no artigo 75C, parágrafo 1º, a necessidade
de haver mútuo acordo entre as partes. E parágrafo 2º garante prazo de transição mínimo de 15 dias. Além disso, a MP fala em retorno às atividades presenciais por vontade unilateral do empregador, o que contraria a própria finalidade de proteção sanitária que diz perseguir. Fica claro, né, que essa medida provisória viola determinações da lei maior, que é a CLT, no que toca a prazos e uma determinação e uma definição e um poder exclusivo do empregador de determinar se o trabalhador vai ficar em home office com pouquíssimo prazo reduzido, 15 dias já é pouco, o que está previsto na CLT, imagina em 48 horas, e o retorno ao trabalho presencial sem qualquer outra condição. Então, segue na na letra B. A previsão de que a responsabilidade pela parágrafo 3º, abre aspas, aquisição pela manutenção ou pelo fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância e as disposições relativas ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado serão previstas em contrato escrito firmado previamente ou no prazo de 30 dias contado da data de mudança do regime de trabalho. Desafia a regra do artigo 459 da CLT quanto ao pagamento de salário, impondo ao trabalhador o risco do negócio em contrariedade também ao artigo 2º da CLT, porque quem tem o risco do negócio é o empregador. E nesse sentido, a medida provisória, pelo que eu entendo aqui, transfere esse risco do trabalho para o trabalhador, ou seja, uma violência, né, multiplicada e muitas vezes, assim, permitam a sinceridade, né? Cara dura. Ou seja, e de pensar, e estou aqui na linha que o Cogito Podcast propõe, e há de se pensar que existem trabalhadores que apoiam esse tipo de coisa. E mais difícil pensar que há profissionais da prevenção que apoiam esse tipo de coisa. C. A previsão do parágrafo 5º de que, abre aspas, o tempo de uso de equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária, assim como de softwares, de ferramentas digitais ou de aplicações de internet utilizados para o teletrabalho fora da jornada de trabalho normal do empregado, não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso. Só pode ser considerada lícita ser interpretada como uma regra inócua, que diz o óbvio. O tempo de uso só não será tempo de trabalho se não for tempo de trabalho, pois do contrário a regra estaria estipulando a possibilidade de trabalho não remunerado, em afronta à regra do artigo 7º da Constituição. Então, esse tipo de disposição de uma medida provisória, frente ao que está na Constituição e frente ao que está na própria CLT, é deixar a porta aberta para o quê? Para um trabalho além dos limites da jornada, sem remuneração por parte do empregador, colocando toda a questão sob responsabilidade do trabalhador, que é a parte mais fraca dessa relação, especialmente quando essas últimas reformas trabalhistas propõem inclusive negociação direta, onde se sabe que a presença dos sindicatos ou a importância dos acordos em convenções coletivas justamente é para que o trabalhador na comunidade com seus iguais tenha mais força de negociação, quando se sabe historicamente que sozinho essa força praticamente não existe. Férias. 4. As férias constituem direito constitucional fundamental equivalente a 30 dias de lazer e descanso em remuneração igual ao salário acrescido de 1/3. Foram conquistas da classe trabalhadora na década de 20 do século passado, cuja função é inclusive evitar a fadiga excessiva, adoecimento e até óbitos. Karoshi, que daí decorre, que é um termo em japonês para morte por excesso de trabalho. Então, caríssimos colegas prevencionistas, estudantes, sindicalistas, as férias são medidas de saúde do trabalhador, para que o trabalhador descanse, para que o trabalhador, o seu corpo descanse, a sua mente descanse daquela jornada de quase um ano trabalhando com enorme responsabilidade, o desgaste físico e mental, que ele possa ter um período remunerado para descansar em todos os aspectos. Então as férias não são um mero direito trabalhista, é também um direito que tem a ver com a prevenção, com a promoção da saúde, com a prevenção de adoecimentos.
E aí diz, na letra A medida provisória em análise estabelece a possibilidade de antecipação das férias, artigo 5º, durante o período de crise sanitária, em que evidentemente é impedido o efetivo lazer e o descanso. Dispõe, inclusive, que o empregado e o empregador poderão adicionalmente negociar a antecipação de períodos futuros de férias por meio de acordo individual escrito, parágrafo 2º. A medida, se em princípio pode parecer positiva, implica a perda efetiva do direito, pois caso a pandemia seja superada, teremos um número expressivo de trabalhadoras e trabalhadores obrigados a trabalharem por mais de 12 meses sem descanso, o que aumenta a possibilidade de adoecimento em razão do trabalho. O artigo 5º da medida provisória, além de afrontar a Constituição, diz respeito aos termos da Convenção 132 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil é signatário, tendo ratificado seus termos. De acordo com a norma internacional, as férias devem ser ajustadas entre as partes, observando a vontade do trabalhador ou da trabalhadora, exato contrário do que prevê o item 2 do parágrafo 1º dessa medida provisória. Então, com a antecipação de férias, e que a gente já viu antecipação de feriados em algumas áreas por conta da pandemia, a possibilidade de descanso dos trabalhadores em períodos, né, contados, como diz a lei anterior, para esse descanso, que seriam as férias, os finais de semana, acabam todos tirados antes dele descansar, num período em que ele não pode socializar, porque estamos numa pandemia. Não é difícil compreender a violência disso. C. A evidência de que a MP não tem o escopo de proteger a saúde, o emprego ou a vida, está também no artigo 6º, flagrantemente inconstitucional por estabelecer que o empregador poderá suspender as férias ou licenças não remuneradas dos profissionais da área da saúde ou daqueles que desempenhem funções essenciais, como se fosse possível a MP suspender direito constitucional fundamental. A previsão agrava a situação de exaustão que já está sendo experimentada por esses profissionais. A solução, evidentemente, é estender jornada ou suprimir férias, medidas vedadas pela ordem constitucional vigente. É antes contratar mais profissionais a fim de que seja possível o entendimento às atividades essenciais, o atendimento às atividades essenciais, sem prejuízo à vida e à saúde de quem atua nessas profissões. O Brasil está entre os países com maior número de profissionais da saúde afastados por adoecimento ou mortos em razão da Covid-19. E aí os dados estão disponíveis também aqui no canal Cogito Podcast, em vídeos que já tratamos com base em notícias da Organização das Nações Unidas e também com dados aqui no Brasil do elevado número de mortes de profissionais da saúde, além dos problemas, né, que vem enfrentando no campo da saúde mental, também com ações da própria Organização Nacional de Saúde, orientando os países filiados a se ocuparem de forma forte sobre essa questão. O artigo 7º e 9º também estão eivados de licitude, seja porque o adicional de 1/3 relativo às férias não constitui rubrica autônoma, é parte do conceito mesmo de remuneração das férias, seja porque uma sociedade na qual tudo, inclusive alimento e remédio, precisa ser comprado, é condição de possibilidade para a fruição das férias. Conceder férias sem efetuar o pagamento é o mesmo que não as conceder. O artigo 10 autoriza a dedução de valores de férias antecipadas gozadas cujo período não tenha sido adquirido. Ora, se o empregador, por sua vontade, impõe fruição de férias antecipadas em plena pandemia, os valores pagos remuneram um período de interrupção da prestação de serviços, não fazendo sentido algum esse desconto que, de qualquer modo, desrespeita a regra do artigo 462 da CLT. No mesmo sentido, a letra F, os artigos 11, 12 e 13 expressamente refere à não aplicação de regras da CLT, o que em nada auxilia a manutenção do emprego ou a preservação da saúde e constitui previsão manifestamente ilegal. Ou seja, essa medida provisória nos parece uma ilegalidade em si. Aí trata aqui feriados. A mesma referência feita em relação às férias deve servir para os feriados. Não há como antecipá-los, pois perdem inclusive sua razão de ser. Há motivos de ordem cultural e religiosa para cada um dos feriados previstos nos calendários oficiais. A antecipação nada mais é do que uma ficção que em realidade os elimina. Trata-se, pois, de regra
artigo 14, que suprime direito trabalhista, sem qualquer relação com a preservação do emprego ou da saúde, afetando não apenas os direitos de quem trabalha, mas também a família e o direito fundamental de expressar fé religiosa. O parágrafo único desse dispositivo, ao prever que os feriados a que se refere o caput poderão ser utilizados para compensação do saldo em banco de horas, também constitui norma legal. O que aqui se denomina banco de horas é o sistema de compensação de jornada por folga, na forma da Constituição, no artigo 7º, inciso 13, e da CLT, artigo 59 e 59b. Tal sistema parte do pressuposto de que é preciso haver trabalho extraordinário para se compense por folga. Para que se compense por folga, como será analisado no tópico seguinte. Então temos aqui o banco de horas, né? Eu deixo aqui para vocês, eu vou deixar o link, né, dessa nota técnica para vocês consultarem, lerem também, se desejarem. Então, vamos passar aqui para o item 7. Suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. Então, eu gostaria de destacar que não é só quando tem um título que fale, né, nos termos saúde, segurança e trabalho, que estamos tratando de tema que envolva saúde, segurança e trabalho. Todos os demais temas, apesar de parecerem eminentemente trabalhistas, eles têm impacto na saúde e segurança dos trabalhadores. As férias, feriados, né, essas remunerações, tudo tem impacto. Então aqui, essa talvez seja a regra mais flagrantemente contrária àquilo que a MP diz perseguir, proteção à saúde e ao emprego. Ora, suspender a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos exames demissionais dos trabalhadores que estejam em regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, artigo 16, em nada ajuda a enfrentar a pandemia. Ao contrário, coloca os trabalhadores, as trabalhadoras em condições de desamparo, contrariando a norma constitucional do artigo 7º, inciso 22, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de segurança, saúde, higiene e segurança e as regras da CLT, que prevêem a obrigatoriedade desses exames, o exame médico admissional. Simultaneamente à exposição ao SARS-CoV-2, os trabalhadores continuam expostos a agentes nocivos à saúde nos espaços de trabalho. Esses procedimentos são fundamentais para avaliar a sua aptidão para exercer a função para a qual está sendo admitido por previsão legal, realizado antes do trabalhador iniciar as suas atividades, igualmente importantes para indicar comorbidades e sua associação com as prioridades para o processo de vacinação para a Covid-19. Com a postergação de sua execução, corre-se o risco de não serem identificadas vulnerabilidades e agravos que poderão expor não apenas os trabalhadores em processo de admissão, mas todos aqueles com quem irão manter contato durante o trabalho. Igualmente, trabalhadores suscetíveis poderão ficar expostos a fatores psicossociais e ergonômicos, bem como agentes físicos, químicos e biológicos, agindo de forma isolada ou sinergicamente, que são indutores de efeitos nocivos à saúde. Enfim, esses exames realizados com os devidos cuidados no cenário pandêmico são fundamentais para o acompanhamento da saúde das pessoas expostas a agentes nocivos e decisivos para o diagnóstico precoce e esteio para fazer valer o direito à vida. Do mesmo modo, não há razão alguma ligada à proteção à saúde ou ao emprego, bem como ao enfrentamento da pandemia, para a previsão de suspensão da obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados, previstos em normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho, artigo 17. Ao contrário, tais treinamentos devem ser prioridade em um momento de crise sanitária. Novamente, essa nota técnica é agora, do dia 4 de junho, estamos no dia 5 de junho, 4 de junho ou 2 de junho, deixa eu ver aqui, para não faltar com vocês com essa informação, que é importante, dia 2 de junho. Essa questão, né, envolvendo a saúde trabalhadora, a importância de manutenção da aplicação dessas normas de segurança do trabalho, especialmente a NR7, e que trata, né, nesse contexto de pandemia, também já tratamos aqui em outros vídeos sobre o aumento triste de desligamentos de trabalhos formais por morte dos trabalhadores em atividades essenciais. E também já tratamos em outro vídeo que a saúde e segurança do trabalho é importante nessa época de pandemia, porque as medidas genéricas, gerais, importantíssimas, como
usar máscara, lavar as mãos, manter distanciamento físico mínimo, não estão dando conta disso. E essa nota técnica contempla o que já havíamos falado há alguns dias. Todas as medidas de segurança não podem ser revogadas por medidas provisórias ou algumas delas, porque elas têm um motivo específico, que é a proteção da saúde e segurança dos trabalhadores. Em época de pandemia, isso deveria estar mais evidenciado, e me parece que não é o que acontece, especialmente nesse governo. Depois, essa nota trata de fundo de garantia, extensão inconstitucional da jornada, o que impacta também na nossa saúde e segurança, na saúde e segurança dos trabalhadores. Então, diz assim, extensão inconstitucional da jornada. Com o título do coronavírus Covid-19, a MP permite prorrogação de jornada nos estabelecimentos de saúde, inclusive para as atividades insalubres e para a jornada de 12 horas de trabalho, artigo 27, referindo possibilidade de adoção de escalas de horas suplementares entre a 13ª e a 24ª hora do intervalo interjornada, sem que haja penalidade administrativa. A extensão da jornada para profissionais de saúde implica maior exposição ao patógeno da Covid-19 e, portanto, mais adoecimento. Caríssimos, isso é fundamento de segurança do trabalho. Quanto mais tempo se expõe a um risco, maior a possibilidade desse risco causar dano à saúde da pessoa. Isso é elementar na segurança do trabalho. Arrisco a dizer que isso é primeira aula de higiene ocupacional. Provoca mais recurso a benefícios previdenciários, faz com que menos pessoas consigam atuar para cuidar da saúde em um tempo de pandemia, o que restará mais mortes. De acordo com o COFEM, a cada 19 horas morre um profissional da área da saúde em razão da Covid. Não é só a jornada exaustiva em contato com alta carga viral a responsável por esses números assustadores. Há também falta de equipamentos de proteção, um modo perverso de aprofundar ainda mais o desamparo. Então, a conclusão da nota técnica. Norma alguma dessa MP, que reedita o que havia na MP 927, não aprovada pelo Congresso Nacional em razão de sua contrariedade ao ordenamento jurídico, prevê proteção maior a quem atua nas áreas de saúde. Proíbe despedidas ou faz transferência de renda digna para quem vive do trabalho e para quem emprega. Não enfrenta a crise sanitária, nem garante emprego, tampouco auxilia de qualquer modo a economia. Adiantamento de férias ou feriados sem pagamento, suspensão de exames e de recolhimento de fundo de garantia não farão diferença para os empregadores, pois não incidem sobre o que realmente dificulta a manutenção da empresa em um momento de crise sanitária. Impostos, contas fixas de energia elétrica, água e internet, tampouco auxilia a manter a produção, que depende do consumo e, de pessoas que estejam empregadas e recebendo integralmente seus salários. A crise que hoje enfrentamos é resultado da pandemia, mas também de uma gestão pública que deliberadamente opta por expor os corpos das trabalhadoras e trabalhadores ao adoecimento e à morte, na medida em que não lhes deixa alternativa que não aquela de diariamente lutar pela sobrevivência física. A retirada e a precarização de direitos ligados à contraprestação pelo trabalho e aos cuidados com saúde reforçam uma lógica escravista de exploração da força de trabalho em parâmetros absolutamente desconectados daqueles fixados na Ordem Constitucional de 1988. É preciso entender que sem salário não há alimentação adequada, nem consumo. Logo, não há capacidade para enfrentamento da pandemia nem da crise econômica durante ou após o período mais agudo de contaminação. O ataque aos direitos fundamentais que vem sendo intentado desde 2019 com a MP 905 e em 2020 com a MP 927 e 936, retorna agora na MP 1046. A aprovação desses textos pelo Congresso Nacional fará com que o Parlamento brasileiro entre para a história como agente fundamental de uma política escravista e genocida, que promove empobrecimento e eliminação das pessoas que vivem do trabalho, destrói qualquer projeto de nação e compromete, talvez de modo irreversível, nossa economia interna. Então, Brasil, 2 de junho de 2021, são signatários da nota técnica as seguintes entidades, instituições e movimentos sociais que integram a Frente Ampla em Defesa da Saúde dos Trabalhadores. E aqui vocês podem ver instituições bem reconhecidas, entidades centrais sindicais e grupos, pesquisadores na área da saúde e segurança do trabalho que assinam essa nota. Pois bem, esse conteúdo eu reporto de extrema importância e o canal Cogito Podcast não poderia deixar de tratá-lo com você. E é importante que essa questão comece a povoar melhor
os profissionais de saúde, segurança e trabalho, que ainda trabalhadores e trabalhadoras e os profissionais da área da prevenção entendam que, independente de gostarem ou não, existe sim uma posição a ser tomada diante da política que ocorre no nosso país, que vai muito além de gostar de A ou B. Isso não combina com ações de profissionais que pretendem, em qualquer cenário, ter claro sua ação em defesa da saúde e segurança dos trabalhadores. Nos campos, desde da pequena ação do cotidiano da empresa, nos debates, nos seminários, nos congressos, nas leituras, há que se entender que a saúde e segurança do trabalhador é importante, não só para si, por ser sua profissão, mas para todos aqueles que estão envolvidos de forma direta ou não tão direta nas questões do trabalho. O canal Cogito Podcast tem posição. A posição do canal Cogito Podcast é em defesa da saúde e segurança dos trabalhadores. E isso hoje não tem qualquer conexão com o governo federal atual e alguns governos estaduais e municipais que o povo elegeu achando que ao participar de um grupo seleto de pessoas iria receber algum ganho com isso. E na verdade vem recebendo o quê? Desmantelamento dos direitos trabalhistas e previdenciários, gerando desemprego e isso prejudicando, obviamente, a ação da prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Não há que negar isso e não há que fugir disso. É necessário ter coerência com o pensar essa vida no mundo do trabalho e da prevenção de acidentes e doenças e os valores que defendemos dentro dessa profissão e os valores que defendem esses, que são completamente diferentes, que vendem uma ideia de que descredenciar, desregulamentar os direitos trabalhistas vai melhorar o nível de emprego, o nível de salário, o que já cansamos de ver pela história, mas que buscaram querer ver de perto e estão vendo que só temos um crescimento de desemprego, uma perda de direitos e uma afronta desmedida e sem qualquer pudor dos direitos de proteção, inclusive, da saúde e segurança dos trabalhadores. Espero ter colaborado contigo trazendo esse conteúdo e que você possa se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo, nos acompanhar também em podcast. Então eu deixo aqui o meu abraço e até a próxima.